Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Caríssimos irmãos, estamos então celebrando este sexto domingo depois de Pentecostes, em que Nosso Senhor, no Evangelho de hoje, narrado segundo Marcos, realiza um milagre. Na conhecida passagem da multiplicação dos pães. Esta passagem da multiplicação dos pães no deserto é uma passagem narrada nos 4 evangelhos. Tal a sua importância. E cada evangelista narra com suas peculiaridades. Porém, o fato dos 4 evangelistas narrarem essa passagem da multiplicação dos pães, esse milagre do Senhor, quer nos dizer que esse evangelho ele é importantíssimo para a nossa meditação e para nosso alimento espiritual. Marcos dá um enfoque numa peculiaridade muito própria. Nosso Senhor, após estar com a multidão no deserto durante 3 dias, pregando, ensinando, curando os enfermos, etc., fica preocupado porque aquela multidão está ali. O Evangelho nos diz no finalzinho do trecho de hoje que eram mais ou menos 4.000 pessoas. E o Evangelho de Lucas ainda detalha que 4.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. O Evangelho de Lucas ainda dá esse detalhe. E que então não tinham como ir comprar ao mercado pão para comer, não tinha como ir voltar para casa daquela maneira, com fome, 3 dias em jejum, porque no deserto é diferente. Aqui na cidade, quando nós estamos lá em nossa casa, percebemos que falta algum alimento, nós vamos ali na mercearia, no mercadinho do lado de casa, a gente compra e já repõe o alimento. No deserto isso não é possível fazer, ainda depois de 3 dias. Isso também demonstra, o Evangelho quer manifestar que da parte daquela multidão havia uma grande fome e sede das coisas de Deus, a ponto de se esquecerem da própria necessidade do corpo, da comida e da bebida. Também o evangelista quer transmitir esta realidade, que aquela multidão tinha uma sede do sobrenatural, tinha uma fome do espiritual. Mas Nosso Senhor fica preocupado com a realidade corporal mesmo, a necessidade do alimento, de água, etc. E Nosso Senhor diz aos discípulos: como daremos pão a toda esta gente? Se eu despedi-los, vão desfalecer pelo caminho? Então Marcos, ele salienta esta preocupação de Nosso Senhor com a nossa vida. Este zelo, este cuidado do pastor para com as suas ovelhas. E pergunta aos seus discípulos: quantos pães tendes? Com certeza eram aqueles pães que os discípulos estavam levando para Nosso Senhor e seus discípulos se alimentarem. E eles respondem 7. 7 pães não daria nem para Nosso Senhor e seus discípulos. E o número 7 aqui também não é aleatório, não é aqui colocado simplesmente assim de uma maneira a esmo. Não foi um chute. O cheguei lá e escreveu 7 porque achou bonito. Não. O 7 significa, aponta para os 7 sacramentos. E Nosso Senhor então toma esses pães e realiza os gestos eucarísticos. Toma o pão, faz a ação de graças e o distribui aos discípulos para que distribuíssem à multidão. E fez isso também com alguns peixinhos, nos diz o Evangelho. E aconteceu que toda aquela multidão comeu até saciar-se, a ponto ainda de sobrarem pães e peixes, que foram colocados em 7 cestos. O 7 aqui novamente aponta para os sacramentos. De forma então que este Evangelho vem nos ensinar sobre
a grande solicitude de nosso Senhor pela nossa alma, porque os sacramentos são as fontes da nossa santificação. Os sacramentos são as fontes do alimento espiritual. E desses 7 sacramentos se destaca o sacramento da Eucaristia, porque em cada sacramento nós recebemos um tipo de graça específica. No sacramento da Eucaristia nós recebemos o próprio autor das graças, e com ele todas as graças. Portanto, a Igreja mesmo diz, a Eucaristia, a Santíssima Eucaristia, é o sacramento dos sacramentos. E a multiplicação dos pães aponta também diretamente, de uma maneira especial, para o sacramento da Eucaristia. Os gestos eucarísticos que Nosso Senhor realiza na multiplicação dos pães são os mesmos gestos eucarísticos que Nosso Senhor realiza na última ceia, onde Ele transubstancia o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue. Aquele que tem o poder de multiplicar os pães realizando um milagre, também tem o poder de realizar o milagre de transubstanciar o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue. Por isso a multiplicação dos pães aponta para os sacramentos e aponta de uma maneira especial para o sacramento da Eucaristia, que é aquele pão celeste, que é aquele alimento espiritual, que alimenta então a alma daqueles que caminham por este mundo, por esses caminhos tortuosos em direção à casa. A casa aqui, a casa do Pai, a pátria definitiva, né? A terra prometida, que é o céu, que é o paraíso celeste. E Nosso Senhor não quer que nós desfaleçamos no caminho, por isso Ele providenciou, né, para nós o alimento espiritual, a Santíssima Eucaristia, com toda a abundância de graças. Então, os 7 pães simbolizam aqui no Evangelho os 7 sacramentos, e os 12 cestos, com os pães multiplicados, a abundância de graças, né? Como vai ao encontro do que diz São Paulo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E aqui nós entendemos a epístola de hoje, que São Paulo nos fala, que nós, recebendo uma vez o batismo, fomos mergulhados na água da regeneração, e assim sepultados com Cristo na sua morte, ressurgindo desta água, ressuscitados com Ele. Que, portanto, nós não podemos procurar a vida do homem velho, do homem pecador, mas uma vida nova, a vida do homem novo, restaurado, regenerado por Cristo, feito uma nova criatura. De modo então que nós devemos, ao abandonar o pecado, procurar uma vida nova, uma vida segundo Cristo, que não nos deixa faltar as graças necessárias para que nós possamos então nos manter neste caminho e não desfalecermos nos caminhos deste mundo, que são os caminhos difíceis, tortuosos, caminhos cheios de pedra, de obstáculos, de montanhas, caminhos de subidas íngremes, né? Debaixo de perseguições, de ataques, de assaltos, de compreensões, de tribulações, de intempéries. Então nós não poderíamos então presumir de nos salvar e seguir este caminho em direção ao céu com as nossas próprias forças, simplesmente nós não conseguiríamos. Precisamos da graça de Deus. Portanto, nesse Evangelho da multiplicação dos pães, nosso Senhor quer nos ensinar que muito além do pão material que Ele multiplicou, Ele multiplica para nós o alimento espiritual necessário para estarmos alimentados, revigorados, fortificados, para nunca desfalecermos no caminho, mas os mantermos firmes até a casa do Pai, até a pátria celeste. Este zelo de nosso Senhor é um zelo que a Igreja, imitando o seu Senhor, o seu Mestre, também sempre teve para com as almas no decorrer da história e sempre terá. De modo que a Igreja sempre teve muito cuidado com os sacramentos, a matéria e a forma, e com todas as normas canônicas e também normas litúrgicas, porque as normas litúrgicas
elas também são normas canônicas na tradição católica. Portanto, não há uma separação entre norma canônica e norma litúrgica. Para a Igreja, na tradição, norma litúrgica e norma canônica é norma canônica, norma oficial da Igreja, lei da Igreja, e que, portanto, deve ser obedecida. E a Igreja, então, sempre teve este cuidado com os sacramentos, para que os fiéis possam receber esses sacramentos de maneira válida, lícita, e também, assim, portanto, com todos os efeitos benéficos para as almas, tá? Para o alimento espiritual das almas, para a santificação dos nossos fiéis. De forma, então, que no Concílio de Trento, a Igreja, então, toma a resolução de universalizar o rito romano. Ou seja, que o rito romano seja o único rito de toda a Igreja romana, de toda a Igreja ocidental, preservando outros ritos locais, ritos específicos, porém, estendendo o rito romano a toda a Igreja. E por que o rito romano? Porque o rito romano é o rito da Igreja de Roma. Foi o rito celebrado por São Pedro. E, portanto, ele contém em si toda a unidade da fé católica. Ele contém em si, e agora no Concílio de Trento, fruto do Concílio de Trento, no Missal de São Pio V, ele é codificado de tal maneira que a heresia, que o erro se torna impenetrável neste missal e, portanto, neste rito. E a Igreja coloca, então, codifica nesse rito toda a riqueza teológica, espiritual, litúrgica, eucarística da Igreja. Tudo que a Igreja acumulou de riqueza espiritual, mística, teológica, litúrgica, relativa à Santíssima Eucaristia, ali foi codificado de uma maneira maravilhosa. Ali está presente toda a força, a profundidade, a maravilha, o esplendor da tradição católica e apostólica. Nada mais do que a missa de São Pedro, o primeiro entre os apóstolos, o príncipe dos apóstolos. De forma assim, então, que isso mostra o zelo da Igreja, o cuidado da Igreja, para que as almas recebam um verdadeiro alimento espiritual, sem mistura de erros, sem nenhum tipo de deturpação, sem nenhum tipo de prejuízo para estas almas. Porém, o Concílio Vaticano II, no século passado, na década de 60, 62 e 65, o primeiro ato desse concílio foi a reforma litúrgica. O primeiro documento promulgado, a Sacrosanto Concílio, propõe uma reforma litúrgica, um documento muito ambíguo, cheio de lacunas, e que fala de tradição, fala do latim, fala de tudo que nós conhecemos sobre a tradição católica, fala sobre tudo isso, de uma maneira ambígua. Pois o que afirma nesta página do documento, 2 páginas depois, ele se contradiz, se contrapõe. E todo o documento é assim, aliás, todos os documentos do Concílio são assim, redigidos de uma maneira totalmente dissertativa, não imperativa, o que não é característica de documento pontifício, muito menos de um documento conciliar, em que os documentos são sempre imperativos e condenam os erros, o que o Concílio Vaticano II não faz, se declarando um concílio pastoral, de forma então que tem como fruto o missal de Paulo VI, que mais ou menos 5 anos depois, 5 anos depois, é promulgado como fruto desse concílio, ou desse conciliário, não sei, e que faz um grande mal às almas. E que se tornou então uma missa anglicana, luterana, um pouco judaica, porque o ofertório é completamente idêntico à Beracá judaica, né? Aquela oração de ação de graças, onde não está presente elemento sacrificial do sacrifício do Senhor, o oferecimento do Senhor. E
E se oferece o pão do trabalho do homem, o vinho da videira do trabalho do homem, o pão do trigo do trabalho do homem, não se oferece a hóstia imaculada e o cálice da salvação. Então, não é a matéria, como a igreja sempre ensinou, separada para o sacrifício, é apenas o fruto da terra oferecido, como se faz em uma religião pagã, que faz a mesma coisa. E oferecem as primícias, o alimento ali, agradecendo a divindade por aquele alimento. Essa divindade é a própria terra, o universo, etc. E ainda chama Deus de Deus do universo. Né? Um Deus que provém do universo. Deus não provém do universo. O credo é claro. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Deus não provém do universo. Né? Deus do universo, Deus universo, está em latim. Deus universo significa o Deus que é do universo, é o universo. É uma espécie de um panteísmo, uma coisa assim. Aí abre para tudo. Tá? Abre para quê? Para as outras religiões, para outras compreensões de Deus, de criação, etc. E que, portanto, é uma missa feita para o ecumenismo, falso ecumenismo. Porque o ecumenismo verdadeiro é católico. Ele não é voltado para o protestantismo, o judaísmo e outras religiões. Então a missa nova elas vem como um culto voltado ao homem, onde o homem é o centro, totalmente antropocêntrico, e um culto voltado para as outras religiões e outras divindades. Tanto que eu ouvia muito na faculdade, os professores falavam que um dia a missa se abrirá a todas as religiões, todos os povos e culturas, e haverá um só rebanho, um só pastor. Ainda usam esse versículo santíssimo para designar uma nova religião que está aí, né? Uma nova religião, né, que se reúne todas as religiões, que tem só um Deus, etc. Uma só verdade. Essas heresias aí que nós ouvimos aí na Igreja Conciliar, e que Francisco falava muito, agora o Leão 14 também está falando quase todo dia sobre isso. De forma então que tudo isso, com seus efeitos maléficos, né, a partir do Concílio Vaticano II, causou um grande transtorno, uma grande perplexidade, prejuízo e destruição para as almas. E totalmente contrário da prática e da missão da Igreja, desde os apóstolos, que aí, como o padre já disse, imitando o seu Senhor, sempre foi muito zelosa, cuidadosa, até nas minúcias, para com o bem das almas e o todo cuidado e zelo com os sacramentos, para nunca causar escândalo, nunca causar confusão nos fiéis. De modo que agora, aí, com as sagrações dos bispos, feitas pela Fraternidade de São Pio X, percebemos muitos fiéis da fraternidade que estão numa situação de grande perplexidade e de grande confusão. Na internet é muito notório isso, e isso é muito triste. Os fiéis muito confusos, em crise. Porque tem aquele devotamento para com o Santo Padre, e esperam dele então aquele zelo, aquele amor, né, aquele cuidado, que lhes livre das confusões, lhes livre da crise, né, das crises, que lhes dê uma palavra definitiva e que lhes apoie, que lhes dê tudo aquilo que a Igreja sempre ofereceu para o bem, para a santificação das almas, o esclarecimento da consciência, a ortodoxia, o caminho correto, e recebem de Leão 14 o contrário. Tanto que os fiéis esses dias aí, seguida as sagrações em Econ, no dia 1º de junho, a todo momento expõe na internet as contradições de Leão 14, que se encontrou com a bispa anglicana, tirou foto com ela, permitiu a ela dar a bênção para bispos, junto à tumba de São Pedro, né, dentro do Vaticano, abaixo do altar da confissão, o local sacratíssimo, que foi profanado por uma bispa. Não existe bispa anglicana. Bispo é uma palavra masculina, do grego.
remete a palavra a um homem que ocupa o cargo de supervisor de episcopos. E aí uma bispa, inventaram uma bispa no mecanismo, e esta deu a bênção para os bispos ali, cardeais, dentro da Basílica de São Pedro, diante do altar da confissão, diante do túmulo de São Pedro, abaixo do altar da confissão, uma profanação desse lugar santíssimo, que eu tive a oportunidade de conhecer. E as imagens, os encontros de João XIV com muçulmanos, com judeus, com sionistas, etc., com budistas, fazendo gestos deles, fazendo os rituais deles, etc. E nós, que somos católicos, e os líderes da fraternidade, nem sequer foram recebidos por João XIV, etc., e mostrando assim, nossa, olha, que contradição, né, dele, ele favorece aqueles, mas despreza nós que somos católicos e que estamos pedindo a permissão dele para realizar as sagrações e que pedimos a sua bênção, ele não nos deu, porém permitiu a ordenação de uma bispa no mecanismo, ainda recebeu, porque ao receber ele está aprovando aquilo, né? Então, nossa, que contradição, como se o Leão XIV estivesse enganado, né? Ele estivesse fazendo aquilo assim, sendo levado por isso, ele não percebeu, né? Nossa, esqueci de receber os fiéis, os líderes da fraternidade, e recebi budistas e judeus e islâmicos, né? Nossa, como se um dia fosse acordar e falar, nossa, o que eu estou fazendo? Esqueci de receber os padres da fraternidade, os bispos da fraternidade, que são católicos. Mas claro que não. Ele é alguém que foi colocado ali para ser justamente aquele homem que vai agregar nele todas as frentes revolucionárias. Ele trabalha para a destruição, a demolição da igreja por dentro. Essa é a missão dele. A primeira coisa que ele fez depois do conclave foi já deixar claro o Concílio Vaticano II e o judaísmo. Deixou muito claro. A primeira coisa, antes de iniciar lá o ministério, ele já deixou muito claro isso. Não, aqui é o Concílio Vaticano II e judaísmo. Deixou isso muito claro. Depois foi acrescentando as outras coisas que dizem a respeito ao Concílio Vaticano II, e já afirmou muitas vezes que o Concílio Vaticano II é a senda do seu pontificado e é o caminho verdadeiro para a igreja. Quer dizer, e os fiéis então ficam perplexos, porque aquele que deveria de ser a rocha, aquele que deveria de me dar o amparo, a força, que deveria me dar o incentivo, o ânimo para viver a vida espiritual, para alimentar a fé, para crescer na fé, para salvar a minha alma, ele é aquele que me persegue porque eu sou católico, é aquele que me proíbe, é aquele que me critica, é aquele que me excomunga. E uma excomunhão aqui, claro, entendido excomunhão entre aspas, porque como aqueles que abandonaram a fé são inimigos da igreja, podem excomungar aqueles que professam a fé católica e amam a igreja e são membros vivos da igreja. Isso não tem cabimento. De forma então que os fiéis da fraternidade estão, a maioria deles, muito perdidos, a gente percebe, desorientados. E aqui vem a grande questão. A igreja pode nos deixar perplexos, perdidos, orientados, desanimados, desapontados? Claro que não. A igreja nunca poderia nos colocar numa situação de contradição. A igreja é a una santa, católica e apostólica. A igreja é indefectível. O que é indefectível? Ela não tem defeitos. Por quê? Porque a igreja tem uma origem divina, não humana. A igreja é de origem divina, a igreja é de direito divino. É de direito divino, não é uma instituição criada pelos homens. Foi nosso Senhor que instituiu a eclésia, a assembleia, o seu corpo místico, do qual ele é a cabeça, o templo do Espírito Santo, em que ele é a pedra angular, e nós os membros, as pedras vivas. Portanto, a igreja não poderia nunca nos causar confusão, pelo contrário. A igreja sempre, em toda a sua história, até o Concílio Vaticano II, sempre deu aos fiéis a clareza da fé.
Sempre foi o arrimo das almas. O incentivo. A igreja nunca proibiria alguém de ser católico tradicional. A igreja é pura tradição apostólica. A igreja nunca poderia perseguir alguém porque quer assistir a missa tridentina, ou porque o padre quer celebrar a missa tridentina. A igreja nunca poderia fazer isso. Ah, padre, mas a igreja fez. Então não foi a igreja que fez. Então não foi a igreja. Então esta igreja que está aí nas dioceses, na Cúria Romana, das dioceses do mundo inteiro, nas cúrias e nas paróquias, essa não é a igreja católica. É uma anti-igreja. É uma contra-igreja. É uma seita conciliar que trabalha para todas as frentes revolucionárias, que são inimigos dos católicos, que odeiam a igreja, odeiam as almas, são inimigos de Cristo, são o anticristo. Isso é muito claro. Porque se não são o anticristo, são o quê? Leão 14, ele é católico? O que ele tem de católico? O que Leão 14 tem de católico? Claro que eles mantêm algumas vestes, mantêm algumas coisas, né? Alguns símbolos para não descaracterizar de vez. Eles mantêm. Porém, como eu, que fui do clero, né, dessa estrutura conciliar, e alguém percebia todas essas coisas, você não pode ser muito católico, pode ser um pouquinho. Se vai além, quer ser mais católico que o Papa. Aí também já é radical, né? Nossa, quer seguir tudo certinho, direitinho, aí também não. E o padre e o fiel ali é perseguido, é coagido, se quer seguir a tradição católica. E vou encontrar respaldo para combater o fiel que quer ser católico? Onde? Não consigo mais descansar. Então você está contra o concílio? Então você está contra o bispo? Então você está contra o Papa? É a primeira coisa que dizem. Quando as leis do direito canônico favorecem aquele que quer ser católico, isso é um fariseu, é um legalista, é hipócrita, é fariseu. Agora, quando a lei canônica favorece eles, é o direito canônico. São as leis da Santa Amada Igreja. É assim que acontece. Eles odeiam as leis da igreja. Eles não obedecem às leis da igreja. Eles não obedecem às leis de Deus. Eles odeiam a lei de Deus. Caríssimos fiéis, eles não têm fé. Eles estão preocupados, os militantes, com o avanço das frentes revolucionárias. E aqueles que não são revolucionários, mas são levados por esses revolucionários, porque estão ali inseridos na estrutura e precisam da estrutura, estão preocupados com os interesses pessoais deles. Estão preocupados com as comodidades, com as vantagens, com os privilégios, com os cargos, com os títulos, com a carreira eclesiástica. Isso tudo eu vivi na minha pele. De modo que muitas vezes fui chamado na cúria, e o bispo perguntava, e queria se impor, e, claro, nunca deixei, né? Nunca conseguiram se impor sobre mim. E então, mas olha, o senhor vai ser prejudicado. O senhor não vai assumir paróquia. O senhor vai perder a paróquia. Olha, o senhor não vai fazer carreira eclesiástica. Quer dizer, como que tocando em coisas que seriam, né, presumidamente do meu interesse. Então, olha, você tem que ceder, porque senão você vai perder os seus interesses, suas vantagens. Esperando de minha parte, então, que eu recuasse, né, e que não fosse tão católico assim, porque aquilo estava destoando da comunhão da diocese. Então, a minha resposta sempre foi a resposta seguinte: se eu vou perder carreira eclesiástica, que se lasque. O que importa é a fé. O que importa é a igreja.
importa é Cristo. O que é a minha carreira eclesiástica? O que é a minha vantagem? O título? O cargo? O que é isso? Não é nada. Se não tem a fé, isso não serve para nada. Só serve para a vaidade dos homens. Portanto, caríssimos fiéis, este é o ambiente da igreja conciliar, onde não tem lugar para a igreja católica, causando então um grande embaraço naqueles que querem a tradição, causando neles então uma grande perplexidade, como nós vemos aí nos grupos, né, que fizeram um acordo com Roma, a chamada Roma apóstata, ou seja, Roma que abandonou a fé, a Roma que abraçou a heresia e abandonou a fé para se apegar às fábulas pagãs, porque eles creem em fábulas. Eles só falam dos homens, não falam de Deus. Quando a gente pega aí pregações do Francisco, de maneira especial aí, do Leão XIV, eles fazem uma abordagem do Evangelho, explicando aí o contexto histórico crítico, né, sem levar em questão o Cristo, né, da fé, claro, revelado, mas só histórico crítico, tá? Geralmente isso. Pega uma frase de um santo aqui ou ali e tal, uma frase de efeito, e depois, na hora de passar o ensinamento, apenas dizem como é importante, por exemplo, como é importante os sorrisos. Como é importante o encontro. Como é importante o abraço. Eles não estão falando de Deus. Eles estão falando de coisas e manifestações humanas. Imagina um dia eu chegar, subir aqui e fazer, vamos fazer uma pregação sobre o abraço. Por favor, se um dia acontecer isso aqui, todos se levantam e vão embora. Porque eu fiquei louco. Pode me amarrar e jogar no hospício, eu fiquei louco. Fazer uma pregação sobre um abraço no sorriso. Não tem sentido. E é isso que eles ensinam. Portanto, causa essa perplexidade, esse desencontro nos fiéis. E a igreja não pode fazer isso para com os fiéis. A igreja só pode, a verdadeira igreja, nos ensinar a verdade e exigir de nós, e não nos deixar acomodados, nos exortando, nos ensinando, pegando no nosso pé, puxando a nossa orelha, falamos popularmente, tá? Para o nosso bem. A igreja nunca tem um discurso para nos agradar, para nos manter no pecado. A igreja conciliar prega o pecado, nada é pecado, não, isso aí não. Isso aí não isso está dentro do contexto, não, já as ideias mudaram, não estamos mais na Idade Média, que as pessoas se arrependiam dos pecados, choravam. Hoje temos a ciência que explica que nem tudo é pecado, etc, etc. Então, quer dizer, é uma seita, não é a igreja católica. Portanto, a igreja, ela sempre teve aquele zelo, e que hoje está presente em alguns sacerdotes, bispos, e pouquíssimos bispos e sacerdotes, que têm aquele amor, aquele zelo, que se sacrificam pelos fiéis, e que fazem o seu apostolado, com poucas pessoas ali, um apostolado, uma missão da igreja para o bem daquelas almas e daquelas famílias. E assim a igreja, com o passar do tempo, vai se regenerando, de modo que não podemos estar lá dentro da estrutura, da cúria, da diocese, da cúria e das paróquias, porque lá é proibido ser católico. Lá tem que aceitar o Vaticano II, e até colocaram agora aí para os fiéis e os sacerdotes da fraternidade, que se quiserem terem suas excomunhões suspensas, excomunhões entre aspas, né? Não tem valor nenhum essas comunhões, que possam então, que façam a profissão de fé que eles redigiram lá, e aceitem o concílio integralmente, aceitem o Vaticano II, né, os seus efeitos, as reformas, a reforma litúrgica, etc., a missa nova, e podem regressar então à comunhão com a igreja conciliar. Né? E é interessante que os fiéis ficam assim, perdidos, e aí, como é que fica? Voltamos, e Santo Padre, por que você está fazendo isso?
O Santo Padre está me perseguindo. Então, como é que nós vamos seguir esse Santo Padre aí? Como é que nós vamos tratá-lo como a igreja, os fiéis, e o clero sempre tratou, por exemplo, São Pio X, São Pio XII, com aquela reverência, com aquela devoção, São Pio XI, Pio IX, Pio XII, São Pio X, aquela deferência, aquele amor, aquela devoção do Papa. Como é que nós vamos tratar Francisco, tratar Leão XIV, João Paulo II, Paulo VI, Bento XVI, João XXIII, com essa deferência? Se eles sempre trabalharam para a destruição da igreja, para a destruição das almas, cada qual a seu modo foi deixando a sua marca de destruição do Concílio Vaticano II para cá, nós vamos dar a eles esse tratamento. Portanto, devemos nos afastar dessa igreja conciliar. Nos afastar de sacerdotes e fiéis da igreja conciliar. E rezar para que se convertam, para que abandonem a heresia. Conversão não é só abandonar o pecado, é abandonar antes do pecado também a heresia, o erro contra a fé. Porque aquele que se mantém em heresia, ele se contrapõe ao próprio Deus. Ele está afrontando a sabedoria divina, eterna e encarnada. Ele está trabalhando contra a igreja, militando contra ela, contra a verdadeira igreja. E, portanto, nós devemos nos afastar destes erros. Por isso que o nosso apostolado aqui, nos Atos, por exemplo, e outros apostolados que temos aí, graças a Deus, que são pequenos, estão fazendo um apostolado muito bonito, independente das posições teológicas, fazendo um trabalho com as famílias muito interessante e muito católico. São, então, esses apostolados que vão mantendo os fiéis na fé, que vão guardando a fé católica e apostólica, e que, portanto, como não se aproximam dos erros do Vaticano II, não fazem diálogo. Esse é o ponto. Não fazem diálogo com a Roma Apóstola, com o Vaticano. Então estão nesse momento, quando houve aí excomunhões, tranquilos, os católicos. Foram lá excomungados, se quiser excomungar a gente também, excomungue. Para nós. Excomungue. Nós queremos realmente ser excomungados. Porque quem está nos excomungando não é a igreja. De qual comunhão estão sendo excomungados? De qual comunhão? Da comunhão católica? Da comunhão da fé católica? Não. Estão sendo excomungados da comunhão, da conivência, da estrutura conciliar, da heresia, etc., do Vaticano II. Então, se esta é a excomunhão, por favor, me excomunguem logo, porque aí já fica muito bem certificado, ratificado, de que não tenho nenhum vínculo com essa estrutura aí. Aliás, eu mesmo estou aí para receber uma excomunhão, que não sai nunca, essa excomunhão ainda faz 3 anos, e não sai nunca essa excomunhão, eu rezo todo dia para que essa excomunhão venha logo, que é uma excomunhão entre aspas. Porque qual é a autoridade deles para excomungar alguém? Eles abandonaram a fé. Eles se auto-excomungaram. Se um dia foram católicos, eles se auto-excomungaram. Como que eles podem excomungar alguém? Como que eles podem dizer que somos cismáticos? Se eles cismaram, se eles abandonaram a verdadeira igreja, a verdadeira fé, se eles odeiam o papado, por quê? Depois do Concílio Vaticano II, tiraram todas as insígnias, e todos os símbolos, e todos os títulos próprios do Papa, como Imperador Universal, Patriarca do Ocidente, Patriarca do Oriente. Tiraram todos os títulos, todas as prerrogativas. Hoje você vê o Leão XIV lá de Causula e Pálio, como bispo de Roma, ele é apenas o bispo de Roma. Como se fosse o bispo da diocese de Pitanguinhas. Qual a diferença? Você coloca o Leão XIV do lado dos outros arcebispos, aí quem é o Papa? Não sei. Tudo igual. Tiraram a sede gestatória, tiraram tudo. Ele é apenas um bispo de Roma. Isso que fizeram com o papado, porque eles odeiam o papado, eles não querem. Eles não querem, eles maquiaram o papado.
E diante disso, então, muitos fiéis têm medo de serem rotulados de série vacantista, né? Um horror isso, né? Todo brasileiro tem umas coisas assim que tem medo de certas coisas e fica perdido. Né? E rotulem. Nós não somos série vacantistas, por quê? Porque nós suspendemos juízo em relação àquele que está lá, como pontífice, se ele é papa ou não. Nós levantamos juízo, não sei. Não sei se ele é papa ou não. Eu não digo o que ele não é, não sei. A igreja vai dizer, eu tenho autoridade para dizer se é papa ou se não é papa? Eu tenho essa autoridade? Não tenho. Quem que tem essa autoridade? Ninguém. Só a igreja. E como é que a igreja vai dizer isso? Quando ela se regenerar. Então a igreja vai dizer no dia, como já aconteceu na história, que proclamou antipapas. Vai acontecer. Talvez nem vejamos, mas trabalhamos para isso. Protegendo o papado. Nós temos amor ao papado. Nós defendemos o papado. Você está contra o Papa. No contrário, eu estou do lado do Papa. Estou do lado do papado. Não estou do lado de quem usurpa o papado. Não estou do lado de quem persegue a igreja, inimigo da igreja. Amigo de maçons, filho de maçom. Amigo de protestantes, amigo de judeus, de sionistas. Não, nós não estamos com ele. Não seguimos. Ficamos indiferentes. Se é Papa ou se não. É série vacantista. Então tá bom. Série vacantista, não série vacantista, mas tanto faz. Eu sei o que eu sou. O que eu quero é ser católico. O que nós queremos aqui é sermos católicos. O que queremos aqui é nos salvar. E os fiéis ficam um pouco acanhados e com medo de serem rotulados. Ninguém vai escapar de algum rótulo. Não tem como. Nessa crise, quem que vai escapar de um rótulo? Nosso Senhor foi chamado de beberrão e comilão, amigo de prostitutas e de publicanos. Que ofensa maior que essa? O Deus, o Verbo encarnado, ser chamado de comilão e beberrão, amigo de prostitutas e de publicanos, chamado assim pelos judeus, uma blasfêmia. Nosso Senhor disse: se eu fui perseguido, vós também sereis. Se nosso Senhor foi rotulado das piores palavras, nós não queremos ser rotulados de nada por causa da fé. Nós queremos preservar o culto à nossa personalidade na internet. Não queremos ser rotulados, ser mal interpretados. Não queremos a infâmia por causa de Cristo, Ele que sofreu toda a infâmia por causa de nós. Que nos chamem do que quiserem. Nós sabemos o que somos diante de Deus. O que nós somos diante de Deus? Somos católicos. Deus sabe disso. É isso que importa. O que os homens disserem, para nós não repercute em nada. Porque é Deus, nosso Senhor, que vai nos julgar, e não os homens. Portanto, caríssimos fiéis, não nos deixemos levar por esta... Não podemos aí ficar perdidos. Se alguém aqui dos fiéis está perdido, se oriente. Aonde está a igreja? Está naqueles batizados que professam e guardam a velha tradição católica. Sacerdotes, alguns pouquíssimos bispos fiéis, que guardam a tradição, que querem a educação católica para os seus filhos, que são perseguidos por causa disso, como aqui, tem famílias que são perseguidas porque querem dar a educação católica tradicional para os seus filhos. A igreja está nesses filhos, nesses sacerdotes, estão fazendo apostolado tradicional. Aí está a eclésia, a assembleia, o corpo místico de Cristo. Aquela estrutura lá, por mais que tenha arquiteturas belíssimas, como a Basílica de São Pedro e as Basílicas Papais, o Vaticano, a Cúria Romana e as várias dioceses do mundo, com suas catedrais, na Europa, na América Latina, em todo lugar, é só estrutura, só beleza, arquitetura. Se lá não tem a fé, todos esses prédios não servem para nada. Pois, a própria Missa Nova, não sabemos da validade da Missa Nova. Eu não saio falando aí, é tudo inválido, tudo inválido. A igreja vai dizer, não tem autoridade para fazer uma afirmação tão grave dessas. Tem indícios, sim, de invalidade. Tem indícios. Tanto que sacerdotes que a celebram, pelo jeito que celebra, sem intenção e sem a fé católica, provavelmente nos leva a crer de invalidades da Missa Nova. O que nós sabemos que a Missa Nova é sim, isso sim, ela é nociva à fé.
Ela leva o fiel à tibieza e a apostasia, a abandonar a fé. Isso sim. Porque ela foi feita para isso. Ela não é católica. Ela é ecumenista. Então devemos nos manter longe dessa estrutura conciliar. Então aqueles que lá foram, muitos fiéis que estavam aqui, também lá em Osasco, saíram e foram para a fraternidade nesse diálogo subserviente a Roma apóstata, Leão XIV, e agora se enrolaram todos, estão no emaranhado que não sabem como sair, ao invés de se manterem na fé, guardarem a fé como fez, depois de muito diálogo de décadas, o Dom Gonçalo Fé, cortou o diálogo com Roma e simplesmente sagrou os seus bispos e continuou com a fraternidade, longe do diálogo com esses inimigos da fé, da igreja. Agora retomaram de novo esse bendito diálogo, depois lá com Bento XVI, e agora se envolveram no emaranhado que não tem como sair mais. Tem como sair, claro que tem como sair. Renunciar tudo isso e guardar a fé. Suplicando ao Santo Padre, não nos excomungue, Santo Padre, pelo amor de Deus. Dando uma autoridade que nós não sabemos se ele tem. Ou seja, suplicando ao seu algoz que te dê um consolo. Meu Deus do céu. Então isso causa uma confusão e perplexidade dos fiéis terrível, e que pode levar os fiéis a abandonarem a fé, desanimarem. E é imperceptível. Deixa de rezar o terço, depois não se confessa mais, depois já não comunga, depois já não vai na missa, quando vai ver, já não está mais abandonou a fé. É quase imperceptível. A alma vai morrendo por dentro. Por quê? Porque a alma não entende, ela não consegue viver na contradição. O princípio de não contradição. A inteligência não entende. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou ela é ou ela não é. Então devemos nós nos manter no que é. A igreja é. Nós não queremos revolucionar nada. Ao contrário, nós somos contra-revolucionários. Nós queremos apenas a normalidade. Como sempre foi. A igreja, a hierarquia, o papa, os bispos, cardeais, bispos, padre, diácono, os fiéis, as famílias católicas, vocações, vida religiosa. O que sempre foi. Queremos a normalidade. Quando nós nos propomos a querer a normalidade, o mundo inteiro dele conciliar se volta contra nós. Porque eles querem o quê? Eles não querem a normalidade. Eles querem a revolução. Eles querem destruir a igreja por dentro, que é indestrutível. Não estão destruindo. Tanto que estão muito preocupados, porque, nossa, está crescendo os cismas. Se é que são católicos de verdade, né? Eles chamam de cismáticos. Está crescendo os cismas. Então, se nós somos cismáticos, porque cismamos com o Vaticano II, então somos cismáticos, entre aspas, somos cismáticos. Tá bom? Somos excomungados porque não estamos em comunhão com a falsa igreja, com a igreja conciliar, então tá bom, somos excomungados. Desta comunhão aí, nós queremos ser cismáticos. Desta comunhão aí, nós queremos ser excomungados. E aqui a excomunhão é a salvação. A excomunhão é a salvação. A excomunhão da igreja conciliar. Porque quando a igreja conciliar nos excomunga, porque guardamos a fé católica e apostólica, isso então é prova notória de que nós estamos na verdadeira igreja, no corpo místico de Cristo, na eclésia, na assembleia, estamos na igreja que guardamos a fé católica e a tradição apostólica. Então que nos excomungue para nós, esta excomunhão, entre aspas, esta excomunhão é salvação. A excomunhão é salvação diante dessa crise da igreja que nós estamos vivendo. Eu não vejo a hora de ser excomungado dessa igreja conciliar. E, por favor, o documento que emitirem será para mim um troféu. Eu não tenho nenhum troféu, vai ser o primeiro troféu na parede. Ó, está aqui, ó, eu não pertenço a essa gente. E quando iniciaram aí uma perseguição contra mim, escreveram lá que eu nunca estive em comunhão com eles. Mas que bom que escreveram isso. Que bom que eles mesmos documentaram que eu, enquanto estava na estrutura conciliar,
nunca estive em comunhão com eles. Eu fico muito feliz por isso, porque realmente eu nunca estive em comunhão com eles. Eu sempre quis pessoalmente, pela graça de Deus, não por virtude minha, pela graça e misericórdia de Deus, eu sempre quis a tradição católica. E eles sabem isso. Eu nunca quis me reunir com eles, nunca quis estar com eles, nunca quis rezar com eles, nunca. Eu sempre os evitei, eu sempre fui isolado, nunca quis saber deles. Eu sempre procurei, sim, os padres pré-conciliares, com os quais eu recebi a formação desde muito cedo. Meu pároco era um padre pré-conciliar, que amava a tradição católica, outros padres que eu conheci, sempre os busquei, sempre tive orientação, formação, né, da parte deles, e portanto, a eles eu tenho muita gratidão, né, porque realmente eles foram para comigo de uma caridade, de uma bondade, e me transmitiram a tradição no meio daquela loucura da igreja conciliar, porque eles tinham consigo aquele amor à tradição, à fé, a missa de sempre, a missa tridentina, e que, portanto, eu tive, pela graça de Deus, essa oportunidade de beber um pouco na fonte da vida destes padres pré-conciliares, que infelizmente já faleceram devido ao longo tempo, mas que foram para mim, então, uma grande referência, e que eu percebia que, não, essa missa não pode ser, tem algo além dela, tem algo atrás dela, e era a missa tridentina. Aquelas pregações, aqueles retiros, ensinamentos na vida do clero, não, aí não pode ser, tem algo atrás disso aí. Então, a tradição da igreja, a tradição da patrística, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, a vida do santo, opa, tem muito mais coisa aí, não é isso. Então, sempre eu fui, nunca estive em comunhão com eles. Eu sempre fiz a verdadeira igreja, a verdadeira fé, a verdadeira missa, a verdadeira mística. De forma, então, que pela bondade e misericórdia de Deus, estamos aqui, todos nós, cada qual também fez o seu percurso, tem a sua história, e hoje estamos aqui preservando e guardando a fé, e nos mantenhamos assim, caríssimos fiéis, longe dessa estrutura conciliar. E eu recomendo não assistirem missas tridentinas de modernistas, porque não é onde tem missa tridentina que lá tem a fé, é o contrário. Se lá tem a verdadeira fé católica, então tem missa tridentina. É o contrário. Se lá tem modernistas que celebram missa tridentina, eles não têm a fé católica. E que, portanto, a missa é apenas para atrair os conservadores tradicionais. Mas esses conservadores são os primeiros a combater os católicos. Eles são os primeiros a trabalhar para a revolução. Portanto, tomemos cuidado, não é porque tem missa tridentina que ali que lá está a fé católica. Se aquele padre guarda a fé católica, abandonou a estrutura conciliar, não segue a Roma apóstata, não segue Leão XIV, independente da sua posição teológica, independente, porque a fé vem antes da posição teológica, mas ele guarda a fé católica, trabalha pela formação das famílias, ensina o catecismo católico tradicional, se ele é zeloso pela fé, pela liturgia tradicional da missa de São Pio V, se ali ele guarda a fé católica, está longe do modernismo do Vaticano II e da estrutura conciliar, se ele não fica pedindo autorização para o bispo local para celebrar missa, para colocar sacrário, se ele tem esse comportamento de um padre verdadeiramente tradicional e católico, então ali tem a fé. Então ali a missa tridentina, eu recomendo assistir. Mas se aquele padre que está lá tem permissão do bispo e faz média com a diocese, com o Leão XIV, com a Cúria Romana, a Roma Apóstata, significa nesse diálogo, se afasta, e é modernista. Vai ensinar heresias, vai ensinar erros, vai atrapalhá-los, vai confundi-los. Isso só vai servir para atrapalhar a educação dos seus filhos e netos, porque esse padre, com certeza, lá na frente, estará perseguindo e falando mal dos fiéis, porque querem a tradição. Os conservadores são até os piores do que os radicais revolucionários, porque eles carregam a água e carregam pedra para a revolução, porque eles querem adaptar a fé ao erro, adaptar a fé à heresia. E aquele que não quer fazer isso, eles se fazem inimigos, porque não suportam um católico tradicional
que guarda a tradição e a fé católica. Portanto, caríssimos fiéis, que possamos então tirar desses ensinamentos aí a resolução para os nossos propósitos de não desfalecermos no caminho, de bebermos da fonte dos sacramentos, alimentados, revigorados, para não desfalecer, para não se desviar, para não se perder. Sintamos a alegria da igreja, o sentir enquanto eclésia, a fé da igreja católica, da eclésia, ela está presente. Não, independente de estruturas físicas, a igreja está presente. Nós pertencemos à igreja da terra, a igreja do céu, a igreja militante, a igreja triunfante. Pertencemos à Santa Igreja e, portanto, devemos nos manter de tal maneira para salvarmos nossas almas. Isso que devemos nos preocupar. Temos que salvar as nossas almas. E para salvarmos nossas almas, devemos nos desviar dos erros, nos manter longe das heresias, para que assim nos mantenhamos na fé, caminhemos num caminho reto, para a pátria definitiva, em que Deus, nosso Senhor, vai nos dar o prêmio por termos guardado a fé católica e apostólica incólume, transmitindo para os seus filhos e para os seus netos, beneficiando as futuras gerações que virão, e não ouçamos do Senhor aquelas palavras terríveis, quando estivermos diante dele para sermos julgados: você contribuiu ao estar de acordo com a igreja conciliar para a destruição da minha igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.